Neste quinto capítulo, o tema de reflexão é o sistema judiciário brasileiro e o acesso à justiça. Para tratar de pontos pertinentes em torno da temática, tais como o excesso de demandas, a morosidade, eventuais críticas manifestadas acerca das debilidades apresentadas pelo sistema judiciário, o fenômeno do ativismo judicial e possíveis alternativas para as problemáticas em questão, além de uma análise geral do futuro do judiciário e as consequentes novas tecnologias, convidamos o Dr. Diogo Luiz Deschamps, promotor de justiça da comarca de São Francisco do Sul, Santa Catarina, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade do Vale do Itajaí, que, diante de sua experiência profissional e conhecimento na área, irá elucidar ao público ouvinte questões de extrema relevância, dado o cenário e problemáticas atuais que permeiam o tema central, o sistema judiciário brasileiro e seus desdobramentos. Atualmente, além das questões que são objetos de enfrentamento há muito tempo, como a morosidade e o excesso de demandas, eu acredito que o maior desafio do sistema de justiça é a resolutividade, ou seja, garantir que o litígio existente entre as partes seja efetivamente resolvido. Não há como subsistir hoje a visão processualista de que um pronunciamento jurisdicional vai pôr fim à lide com o julgamento de um mérito da causa. Hoje, mais do que nunca, em uma sociedade dinâmica e altamente conectada, é preciso que as medidas judiciais se proponham a garantir modificações concretas no mundo dos fatos. Nessa linha, destaca-se a vertente da justiça restaurativa, que visa solucionar conflitos de modo estruturado, e não apenas de maneira formal, com a aprovação de uma sentença. Eu creio que a melhor forma de atacar a questão da morosidade passa por uma análise conjunta de fomento à resolução extrajudicial da resolução de conflitos, com um incremento da utilização de ações coletivas. Com relação à questão da resolução extrajudicial de conflitos, no âmbito do Poder Judiciário de Santa Catarina, cumpre destacar a iniciativa dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os CEJUSCs, que tem obtido resultados significativos na resolução consensual de conflitos, com o oferecimento de serviços de mediação e conciliação, principalmente à população de baixa renda do Estado, que não tem condições de arcar com os custos de orientação jurídica por parte de um advogado particular. Com relação às ações coletivas, é importante observar que existem inúmeras demandas iguais ou similares em trâmite perante o Poder Judicial brasileiro, fruto da sociedade de consumo em massa que vivemos atualmente. Assim como as demandas são propostas em massa, não há como esperar que a resposta aos processos seja feita de forma completamente individualizada. Dessa forma, tem-se que o incentivo à propositura de ações coletivas oferece uma das melhores soluções para equacionar a questão do excesso de demandas, pois, ao tempo em que possibilita uma análise aprofundada da questão posta a julgamento, impede a multiplicação desnecessária de demandas. Embora louvável, eu entendo que a reforma do Código de Processo Civil não foi suficiente para enfrentar o problema da morosidade no andamento dos processos. Uma das questões que me chama a atenção é a mudança da contagem de prazos, que era feita inicialmente em dias corridos, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e passou a ser efetuada em dias úteis, com a reforma de 2015. Tal alteração contribui para a demora no andamento dos processos, contrariando a lógica de otimização da marcha processual defendida pela reforma. Além disso, embora tenha tramitado por muitos anos no Congresso Nacional, a reforma foi aprovada a toque de caixa, com pouca discussão com a comunidade jurídica, o que fez com que, na prática, as alterações legislativas promovidas tenham muito pouco impacto para concretizar o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, do inciso 78 da Constituição Federal. Eu acredito que mais importante do que discutir a quantidade de recursos seria uma discussão acerca da natureza recursal. Isso porque eu acho que não é aceitável que se aguarde por anos por um pronunciamento jurisdicional que vai simplesmente reiterar uma jurisprudência pacificada, como a pretensão de se rediscutir matéria fática perante os tribunais superiores. Portanto, eu imagino que deveria ser exigida da pretensão recursal, principalmente junto aos tribunais superiores, não apenas o preenchimento dos requisitos constitucionais, mas a efetiva demonstração de plausibilidade do recurso, evitando assim a interposição de recursos meramente protelatórios.
Eu entendo que sim. Eu acho que atualmente o Supremo Tribunal Federal cumpre bem o seu papel de guardião da Constituição, principalmente porque vivemos atualmente numa sociedade extremamente dividida e polarizada, o que dificulta o diálogo e a construção do consenso. Até mesmo como reflexo disso, muitas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal foram revistas, inclusive gerando conflito entre os ministros da Corte. Entretanto, eu vejo que há um empenho e uma dedicação muito grande de todos os ministros, cada um a seu modo, de fazer valer os ditames da Constituição Federal, efetivando concretamente o sistema de freios e contrapesos previsto e preconizado na nossa Carta Magna. E, inicialmente, eu acho importante destacar que o poder abomina o vácuo. Assim, tem que ser observado que durante toda a década de 1980 e até o início dos anos 2000, o poder legislativo brasileiro foi profícuo em elaborar normas que assumiram um papel de destaque até mesmo no cenário internacional, dentre as quais cumpre ressaltar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Todavia, nos últimos anos, tem se verificado uma redução da atividade legislativa e a incapacidade do Congresso Nacional de discutir questões de grande relevância para a sociedade brasileira, tais como o casamento homoafetivo e a possibilidade de aborto em caso de feto anencefálico. Aliada a essa inércia do Poder Legislativo, surgiram nessa época diversos processos judiciais envolvendo figuras que antes eram tidas como intocáveis, destacando-se nesse ponto o processo do Mensalão perante o Supremo Tribunal Federal e a Operação Lava Jato. Assim, coube ao Poder Judiciário ocupar o espaço deixado pelo Poder Legislativo, em típica implementação de medidas do sistema de freios e contrapesos do sistema constitucional vigente. Atualmente, boa parte das discussões políticas que deveriam ser alvo de debates na tribuna do Parlamento acabam sendo judicializadas, seja perante o Supremo Tribunal Federal, seja nas varas das comarcas em relação aos poderes locais. Então eu acredito que estamos em um momento de transição da nossa sociedade e que em breve os papéis dos poderes da República serão novamente redimensionados, mantendo a ordem democrática que vigora no país desde 1988. Eu creio que o principal desafio das instituições diante da Revolução 4.0 e das novas tecnologias é a capacidade de filtrar a gigantesca quantidade de dados que são trazidas por tais ferramentas tecnológicas. Assim, mais importante do que ter simplesmente acesso aos dados coletados, todos os atores processuais, sejam eles juízes, promotores, advogados, servidores, etc., eles devem ser capacitados e devem ter sistemas de gestão à sua disposição para poder interpretar e analisar esses dados, podendo assim planejar e pautar as suas ações sempre de forma consciente, visando a maior efetividade do sistema de justiça. Agradecemos ao Dr. Diogo pela sua participação, disponibilidade e por contribuir para a terceirização deste conhecimento. Acompanhe os próximos podcasts para ter mais acesso sobre seus direitos e conteúdos informativos, de forma descomplicada e acessível. Lembre-se, buscar pela transparência é um direito de todos.